Porque muita gente que lê a Bíblia está ligada às igrejas denominacionais e não à igreja local? A questão é vasta. A vaidade, o medo de desagradar, o medo de perder emprego, sobretudo a falta de revelação. Lá em João 6:65 está escrito: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. A questão de ser trazido à igreja não é questão de ser trazido por um pastor, por um padre, por um apóstolo, por um clérigo, por quem quer que seja, assim, aquele sistema religioso. Vir a Cristo é coisa diferente. Posso dizer, porque fui religiosíssimo católico, tornei-me batista daquele quarto costado, como a turma poderia dizer, mas tinha um grupo metodista, havia 3 grupinhos, eu era um, e o diabo falava comigo em 1948, como você vai receber a Cristo se você não sabe qual é a igreja? Se é isso mesmo, aquela margem, a margem esquerda do rio Muriaé, na casa do seu Pereira, eu ouvi aquilo, a luz apagou e a luz acendeu de novo e Deus falava comigo. Veja o que ele está dizendo. Hoje você recebe a Cristo. Depois você estuda a igreja. Ora, eu recebi a Cristo, mas o que me ensinava era uma denominação. Eu não conhecia, tornei-me aquele daquela denominação e fiquei líder denominacional. Até que Deus me mostrou, 26 anos depois, quando eu pude dizer, a igreja se chama igreja na localidade, e tive a graça de dizer aqui em Vitória. Portanto, porque muita gente que lê a Bíblia está ligada às igrejas denominacionais. Lá em Mateus, Jesus diz assim, 11:27, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se não houver revelação do Pai, não há conhecimento da verdade do Pai Celestial, da verdade divina. Religião, nós temos budismo, nós temos catolicismo, nós temos protestantismo, nós temos espiritismo, nós temos todos os ismos. Mas isso não é revelação. Isso é coisa que se aprende, que é verdade ou não, mas revelação é quando Deus nos traz das trevas para a maravilhosa luz. Digo-vos um mistério, grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Efésios 5:32. Quando se aceita a Cristo, se está na igreja, sabendo ou não, mas relativamente. Deus quer que você esteja, que você saiba que você é do corpo, que você é corpo, e o que é corpo, que não pode admitir nenhuma divisão denominacional, que procura dividir o corpo de Cristo. Denominação, então, é um mal. E o mundo está cheio dela. E vai crescer o número. Assim como há o número de deuses, de ídolos, no paganismo, na Índia, por exemplo, há um número de denominação no meio daqueles que são chamados cristãos. E ninguém pensa no corpo de Cristo. Nós não podemos dividir o corpo de Cristo. Ninguém pode dividir o seu corpo sem causar desgraça ao seu próprio corpo.
Ninguém pode cortar o dedo ou a orelha do corpo. Ninguém pode se chamar fulano de tal e não olhar para o outro como hoje está cheio. Portanto, por que existem pessoas que leem a Bíblia e estão ligadas à denominação? A razão é esta: falta de revelação, no mínimo. Talvez falte de redenção em torno e na realidade. Que Deus nos abençoe a vermos que a igreja precisa ser respeitada, o corpo de Cristo respeitado, não só na realidade essencial, mas na realidade intelectual, porque Deus nos manda estudar a Bíblia e vivê-la. Estudar sem viver pode ser sinônimo de incredulidade pior do que a do incrédulo que nada conhece. Deus nos abençoe.